Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou Matheus Lopes, professor e desenvolvedor AppSheet pela SkillKey, e hoje trazendo um vídeo que a gente já tem aqui no canal, mas com algumas atualizações. Eu tô falando desse vídeo que vai aparecer aí na tela, que é sobre preços e planos da plataforma. Eu vou trazer diversas atualizações sobre essa questão da precificação do seu sistema, né, do custo dele, basicamente, por conta de uma atualização que a gente teve com o Google Workspace. Agora a AppSheet está totalmente integrado dentro do Workspace, e isso trouxe diversas mudanças na maneira como você pode assinar os planos mensais ali da AppSheet. Então eu vou explicar um pouco para vocês sobre isso e tirar também algumas dúvidas que ficaram do nosso vídeo anterior. Então os tópicos que a gente vai abordar aqui hoje vai ser, primeiro, a AppSheet é de fato gratuita. Segundo, diferenças entre os planos que a gente tem disponíveis na ferramenta. E terceiro, ali por fim, eu vou explicar para vocês mais sobre o Google Workspace, como que você faz para ter a assinatura do Google Workspace funcionando junto com a AppSheet e outras coisas que você pode também utilizar por lá. Vamos lá? Bom, começando por essa tela que vocês já conhecem, que é a nossa tela de pricing, onde eles explicam um pouco mais sobre os planos da AppSheet. Eu queria mostrar para vocês a questão do AppSheet gratuito. A AppSheet ela continua uma ferramenta gratuita, tanto para você desenvolver seus aplicativos quanto para você usar, mas ela ainda tem algumas regras. São as mesmas regras aplicadas no vídeo anterior, mas eu queria deixá-las um pouquinho mais claras aqui nesse vídeo. Primeira coisa é que é dito aqui na primeira frase de descrição da página de pricing, que a AppSheet é gratuita, né? Você pode ter até 10 usuários sem custo nenhum para você criar os aplicativos dentro da plataforma e testar. Esse teste aqui nada mais é do que você utilizar também os seus sistemas. Você não se limita apenas a permitir que seus usuários façam algumas verificações dentro do sistema, você não vai limitar o uso deles. Esse teste aqui é basicamente o uso. Então você pode criar os seus aplicativos, manter eles no status de protótipo, e se você tiver até 10 usuários nesse mesmo sistema, você continua no plano gratuito. Então, são essas regrinhas, vamos listar aí para ficar um pouco mais fácil. Primeira coisa é manter o aplicativo no status de protótipo, você não pode implantar ele. A segunda coisa é que você tem que ter até 10 usuários dentro de cada um dos aplicativos. Se você tiver 2 aplicativos, você pode ter 10 usuários em cada, totalizando 20 usuários. E a terceira coisa é que algumas das funcionalidades, elas não vão estar ativas se você tiver um aplicativo como protótipo. Então você precisa verificar quais são as ferramentas que você vai utilizar dentro da AppSheet para ver se você não vai sofrer com nenhuma limitação do plano gratuito, e aí consequentemente você precisa assinar um plano pago da AppSheet. Então, até falando sobre essas regras que a gente tem no plano gratuito da ferramenta, qual que é a diferença de um aplicativo que está como protótipo e um aplicativo que foi implantado? Bom, abrindo o nosso aplicativo, a gente consegue verificar isso através desse menu que fica aqui no canto superior esquerdo, que é basicamente um foguete, no momento ele está cinza, e quando você passa o mouse por cima, ele diz que ele não está deployed, não está implantado. Se você entrar aqui, ele vai fazer uma leitura, né, uma verificação do seu sistema e trazer algumas informações sobre ele. Aqui ele tem alguns alertas, né? Basicamente ele vai falar que a gente precisa inserir uma descrição do aplicativo, alterar o ícone do sistema, né? Porque agora eu estou utilizando um ícone padrão aqui da AppSheet, então ele vai recomendar que eu coloque um logo próprio. E tem outras configurações aqui que ele vai falar que estão com alerta, você pode verificar em cada um dos seus apps sempre que você entrar nesse menu. O que acontece aqui? Quando você está com o seu aplicativo no status de protótipo, ele vai ficar no plano gratuito, mas você pode mover ele para um plano pago a partir desse menu, dessa ferramenta, que é a checagem de implantação. Os alertas não vão bloquear o seu sistema, você consegue utilizar ele normalmente, mas é só uma recomendação da AppSheet para você ajustar no seu aplicativo. Depois que ele já tiver sido verificado e ele passar pelo sistema, você consegue clicar nessa opção aqui desse botão azul para você alterar o status do seu aplicativo para implantado. A partir do momento que você fizer isso, ele vai começar a cobrar de você um plano que você tem que ter dentro da AppSheet. Se você não tiver esse plano ativo ali, se você não estiver pagando por ele, seu aplicativo vai sofrer um bloqueio. Mas se por qualquer motivo que seja, você precisar retornar depois para protótipo, você pode voltar nessa tela e clicar para retornar o seu sistema para o status de protótipo. Algumas coisas vão mudar ali, como eu disse, tem algumas limitações que o aplicativo como protótipo ele acaba recebendo, né? Por causa de você não estar pagando por um plano, mas no geral o que vai mudar mais sobre o sistema é esse título de estar como protótipo ou implantado, e que não muda nada para os seus usuários. E agora que eu citei usuários, como é que eu faço para saber quantos usuários eu tenho no meu sistema e como que eu faço para limitar essas 10 pessoas? Bom, através do menu de compartilhamento, ele fica aqui dentro do editor do seu aplicativo mesmo, no canto superior, mais à direita. Você tem esse menu Share.
que clicando aqui, você vai verificar todas as pessoas que têm acesso ao seu sistema. Aqui também você pode compartilhar para o e-mail delas, escrevendo o e-mail delas diretamente aqui. Você vai poder mandar um convite para elas, inclusive definir se elas vão ser apenas usuários, se elas vão poder editar o sistema com você e também mudar a maneira como as pessoas vão acessar o seu sistema. No momento só podem acessar aqui através do Google, mas você pode entrar aqui e alterar os provedores de autenticação para qualquer provedor, assim a pessoa pode entrar com Google, com contas da Microsoft, Apple e por aí vai. E nesse menu Share, você basicamente tem que prestar atenção na seguinte informação. Quando você clica nele, no canto superior aqui desse pop-up que aparece, você tem duas informações divididas por uma barra. Primeiro é quantos usuários você tem convidados e a segunda é quantos responderam. Esse responderam basicamente são as pessoas que receberam o convite que você encaminhou e chegaram a acessar o seu sistema. Então, basicamente, os respondidos são os usuários do seu aplicativo. Os convidados, eles não são considerados usuários, até porque eles não acessaram o seu sistema. E aí, outra coisa que você tem que se atentar. Você tem um limite de 10 usuários por aplicativo no plano gratuito. Isso significa que você não vai conseguir compartilhar para mais de 10 usuários. Tem algumas maneiras de você fazer um bugzinho ali, você até consegue convidar mais de 10 pessoas, só que se 10 pessoas se mais de 10 pessoas aceitarem, você já vai ter um bloqueio no seu sistema e não vai conseguir utilizar ele, a não ser que você remova os usuários extras que foram incluídos ali. E aí, aqui tem uma questão que é muito importante vocês saberem. A AppSheet, ela separa o que são usuários ativos de usuários no geral. Usuários ativos são as pessoas que foram convidadas para o seu aplicativo, acessaram o seu aplicativo e estão utilizando ele. Cara, tá difícil, tá atrapalhando hoje, hein? Usuários ativos são as pessoas que foram convidadas para o seu sistema, acessaram o seu sistema e estão ali naquele mês de atividade ou adicionando informações, editando informações ou excluindo informações. Então eles basicamente entraram no seu sistema e fizeram algum tipo de alteração. E aí tem um problema que pode acontecer aqui, que inclusive aconteceu com um dos nossos alunos e que eu vou recomendar que vocês prestem atenção para não acontecer com vocês também, que é o seguinte: quando você compartilha para uma pessoa aqui, ela vai abrir uma lista com todos os usuários. Se você compartilhar para 10 pessoas utilizarem naquele mês, e aí de repente você fala, pô, esse usuário aqui ele vai trocar de e-mail. Exclui o e-mail que ele estava utilizando, adiciona um novo e-mail, vai ser contado como se você tivesse 11 convidados no seu sistema. Esse e-mail que você excluiu, mesmo que ele tenha sido removido da lista de usuários, por ele já ter usado o seu sistema naquele mês, ele ainda é considerado um usuário ativo daquele mês. Tá? Então não adianta você ficar excluindo as pessoas que entraram no seu sistema e adicionando novas, que elas vão ser contabilizadas. A não ser que elas fiquem um mês sem usar o seu sistema, e aí depois sim você delete a conta delas e adicione novas. Não vai ter mais esse problema da limitação das 10 pessoas, porque ela não vai ser considerado um dos usuários ativos. Bom, passado essa parte dos usuários ativos e inativos, vamos falar um pouco sobre a diferença dos planos. O que acontece é que a gente hoje tem 3 planos sendo apresentados aqui na página de precificação da AppSheet, que é o Starter, Core e o Enterprise Plus. Antes a gente tinha um Enterprise Standard aqui também, mas como eu disse no começo do vídeo, com a mudança da integração da AppSheet dentro do Google Workspace, eles reduziram ali o plano Enterprise apenas para o Enterprise Plus. E aí nessa página você já tem bastante informações sobre as diferenças entre cada um dos planos e o que cada um deles oferece. O Starter, basicamente, ele funciona se você quiser tirar o aplicativo do status de protótipo e passar ele para implantado. Ele não adiciona muitas funcionalidades que você pode utilizar no seu sistema. Você pode verificar cada uma delas aqui na parte de baixo, eles têm tipo uma tabelinha com todas as informações, as limitações que tem para cada um dos planos, inclusive da AppSheet Database, né, que é o banco de dados da AppSheet que ainda está em fase de testes, por isso que eu não trouxe para vocês. E o que você consegue aqui, basicamente olhando, é que o Starter ele é um plano muito simples, o Core já é um plano mais interessante, ele vai liberar funcionalidades, por exemplo, disparo de e-mail, filtro de segurança, que já são coisas interessantes de você ter dentro de um sistema, principalmente se for um sistema empresarial. E o Enterprise Plus, ele é mais se você tiver um sistema bem robusto. Se você tiver um aplicativo ali para uma empresa grande, talvez seja interessante de você entrar em contato com o time de vendas, verificar até se você consegue um desconto. Se não, você vai ter esse preço base que agora é demonstrado aqui de $20 por mês por cada um dos usuários. E aí, mais uma vez falando sobre a questão dos usuários. A AppSheet ela faz uma cobrança de uma licença, que é basicamente a assinatura de uma licença do plano Core, como se você assinasse um plano Core por usuário, tá?
e esse usuário também por mês. Então, cada mês você tem que pagar por cada um dos seus usuários que estão ativos dentro do seu aplicativo. Matheus, como que eu faço para saber quantos usuários eu tenho ativos? Primeira coisa que você vai fazer é dentro da página do AppSheet, você vai clicar no ícone da sua conta, pode ser tanto aqui na página My Apps quanto no próprio editor. Você vai clicar por aqui e você vai na primeira opção onde está o e-mail de vocês ou onde estiver aparecendo My Account às vezes. Entrando nesse menu, você vai ter diversas abas aqui e você vai clicar em App Info. Aqui está a informação de todos os seus sistemas, eles vão ser listados aqui, e aí você já consegue verificar diversas coisas. No uso, você tem ali quantos usuários por mês estão ativos dentro do seu sistema. Aqui só tem um usuário, porque só eu estou utilizando, só essa conta no code@skillkey.com.br que acaba mexendo nos sistemas que eu tenho aqui dentro, então ele vai sempre contabilizar no máximo de uma pessoa. Mas aqui você já vai ter a quantidade de pessoas que tem ativas, e essa quantidade, esse número que aparecer aqui, é o mínimo de licenças que você precisa ter assinadas dentro do seu sistema. Agora a questão do plano. Já na direita, ele vai mostrar para você qual que é o plano mínimo necessário para o seu sistema. Aqui eu tenho um sistema que ele precisa do plano Core, que é o plano de $10 para funcionar, e embaixo eu tenho um outro sistema que ele precisa do plano Starter. Se você clicar aqui, você vai abrir a página de precificação novamente, mas você pode verificar também a questão do plano dentro do editor do seu aplicativo. E aí, para você verificar o plano que o seu aplicativo necessita, você vai voltar aqui no editor, você clica novamente no menu do foguete e você vai em Deploy mesmo, só que você fecha essa primeira aba, você tem aqui embaixo quais são os requisitos de planos. Você vai clicar aqui, clicar para ele analisar as funcionalidades do seu sistema, e aí ele já vai mostrar dentro desses 4 planos, né, o Starter, Core e o Enterprise, que é mostrado ali, e o Publisher, que eu já vou falar para vocês. Vai mostrar aqui embaixo quais você pode assinar para que o seu aplicativo continue funcionando. O Starter, por exemplo, nesse sistema que é o meu primeiro app, ele não está sendo permitido porque ele faz a criação de documentos ali na parte dos bots, né, na parte de automações. E essa ferramenta aqui, ela só é liberada se você tiver o plano Core ou superior, ou seja, plano Core, plano Enterprise. Por isso que o Enterprise também está aqui como liberado. Já o Publisher Pro ele não está liberando, porque os aplicativos de plano público eles não permitem que você tenha o login ali de usuários ativos dentro da AppSheet. Então é uma maneira fácil de você saber qual que é a funcionalidade que está impedindo você de ir para um plano talvez mais barato. E aí, outra coisa que você precisa saber também sobre essa página My Account aqui da AppSheet é que se você faz parte de um plano do Google Workspace, tem uma aba que não vai aparecer para você. O que acontece é, se você estiver dentro do Workspace, quem gerencia qual licença você vai assinar ou quais licenças você pode ter atribuídas à sua conta é o administrador do seu plano do Workspace. Eu vou falar sobre isso mais no final do vídeo. Mas se você estiver utilizando uma conta mais tradicional, que não tem assinatura do plano Workspace, vai acontecer isso aqui. Eu vou pegar outro e-mail que eu tenho, que eu utilizo, e o que acontece é, depois do menu de integrações, à direita dele, antes do painel de informações do aplicativo que eu estou mostrando para vocês, a gente tem esse menu aqui de Billing. Aqui é onde você faz a assinatura propriamente das licenças que você tem da AppSheet. E aí, normalmente ele já vai mostrar qual plano que você está utilizando, no caso, o plano gratuito, porque eu não utilizo nenhum plano nessa conta. Se você quiser alterar, você vai clicar para fazer um upgrade, e aí você tem que selecionar qual vai ser o tipo de plano. Você tem duas opções aqui. Você tem o plano seguro, que você vai pagar por usuário, que são aqueles 3 planos Starter, Core e Enterprise, que eu já mostrei para vocês. E você tem o plano público. Aí você vai pagar por aplicativo, mas tem vantagens e desvantagens. Eu já vou falar sobre esse plano para vocês agora. Basicamente, você vai selecionar qual é o tipo de plano e o número de licenças. No plano seguro, você vai colocar se é a licença Starter ou Core. A Enterprise, você precisa falar com o time de vendas da AppSheet para ter isso disponível. E aí depois o número de licenças. O número de licenças, lembrando pessoal, tem que ser no mínimo a quantidade de pessoas que você tem ativas no seu aplicativo naquele mês. Então é muito importante você controlar quem está tendo acesso ao seu sistema. Se você compartilhou para 10 pessoas, tem 10 pessoas usando todos os meses, se você deixar aqui como 10 licenças, beleza, você já vai estar com as licenças mínimas, seu aplicativo vai rodar normalmente. Mesmo que uma pessoa não use naquele mês, ou que você acabe trocando o e-mail de uma pessoa que não usa por um usuário novo, você vai ficar com essas 10 licenças ali e você vai ter essa cobrança aqui de $50 por mês no plano Starter para você conseguir utilizar o seu sistema. Às vezes eles liberam alguns códigos de desconto, você também pode conseguir isso falando com
o time de vendas da AppSheet, e tem outros planos além do que são demonstrados aqui que você também pode assinar através do Workspace. Vou falar isso mais no final, porque é mais complicado de você fazer essa assinatura. Mas já que eu estava falando ali sobre a parte do plano público, vamos falar sobre ela agora. Voltando para minha página de pricing, que foi a que a gente conversou lá no começo, aqui são demonstrados os 3 planos que a gente tem se você estiver utilizando uma assinatura segura, ou seja, um aplicativo que você vai ter o login da pessoa e que você vai limitar quem pode acessar ou não os seus sistemas. Se você quiser deixar aberto para qualquer pessoa acessar, mas você não vai ter o login, qualquer pessoa que entra ali já cai direto na tela do seu aplicativo, não precisa fazer login com Google, com Microsoft, com Apple, com nada. A pessoa abriu, vai ver todas as informações, aí você vai estar utilizando um plano público. Esse plano público ele não é demonstrado aqui, fica um pouquinho mais escondido nessa página. Você tem que descer e você vai nessa parte aqui, ó. Precisa de apps públicos? Aqui tem algumas informações sobre o sistema, mas ele não tem muito segredo. Basicamente, o que vai acontecer? Se você tiver um aplicativo que não contém dados sensíveis, então não tem CPF dos seus clientes, não tem e-mail dos seus clientes, não tem telefone, não tem outras informações ali como segredos de empresa e essas coisas, e você não tornar obrigatório o login dos seus usuários, como eu falei, com Google, que são os provedores ali que a gente listou, né? Google, Microsoft, Apple e outros. Se você não tiver login, não tiver dados sensíveis, aí talvez seja interessante de você ter um plano público. Você libera, qualquer um com o link vai poder acessar o seu sistema e mexer nele ali normalmente. Acontece que isso pode deixar seu aplicativo mais barato. Em vez de você pagar por usuário, você vai pagar $50 por mês, só que por aplicativo. Então, às vezes você tem um sistema ali que tem 300 pessoas, mas se ele tiver dentro dessas características, vale mais a pena você pagar $50 do que pagar 300 licenças de $5 ou de $10. Fica bem mais barato. Você pode clicar aqui no Learn More para saber um pouquinho mais, mas não tem muita diferença, é basicamente questão de login e segurança de dados. Então, agora que a gente já fechou o tópico de diferenças de planos, vamos falar um pouquinho sobre o Workspace. Como eu falei para vocês já há alguns vídeos, a AppSheet está sendo integrada e agora ela já foi integrada ao Google Workspace. Então, quando você faz uma assinatura do plano do Workspace, a maioria deles tem também uma assinatura do plano Core para você. Isso, inclusive, é informado aqui agora, porque é mais interessante que você faça a assinatura do Google Workspace do que do plano AppSheet Core. Tanto por questão de preço, quanto por questão de quantas funções, quantos aplicativos você vai poder acessar com ela. Então, clicando nessa parte, você vai ter essa paginazinha aparecendo aqui, que eu vou deixar o link dela na descrição, porque ela é muito interessante. E você pode verificar aqui quais são os planos que você pode acessar com a AppSheet. Então aqui ele está falando das categorias e das edições. Essa página ela vai apresentar muitos outros planos que não são só aqueles 3 da AppSheet. Então, como são planos do Workspace, você tem outras configurações, outras coisas que você pode utilizar. Eu vou falar sobre eles rapidinho, para a gente já matar essa parte, e aí eu explico para vocês sobre a assinatura do Workspace se você também recebeu um plano Core. O que acontece? A AppSheet ela já tinha, por exemplo, esse plano de educação, porque o Google ele tem planos específicos para a área de educação. Se você tem uma escola, se você tem uma faculdade digital, um curso, alguma coisa do tipo, você pode assinar um plano que é um pouco mais barato as licenças e você vai ter algumas regras de segurança que você pode aplicar para os seus usuários. Então, por exemplo, no fórum da AppSheet mesmo, tem um dos usuários que ele fala que ele tem uma escola de robótica e ele disponibiliza para os alunos criarem configurações dentro da AppSheet, né, aplicativos ali dentro, mas ele limita um pouco o que eles podem criar através desse plano do Education, porque você pode criar essas regras lá dentro. Então, dependendo do tipo de aplicativo que você quiser criar, pode ser que o plano Education, Frontline ou Non-Profit, ele funcione um pouco melhor. Esse último aqui, que é para organizações sem fins lucrativos, se você tiver uma ONG ou alguma coisa, pode ser que você consiga um bom desconto ali para você assinar a AppSheet e conseguir utilizar os seus aplicativos de uma maneira que não fique tão custosa. Mas, enfim, os demais, eles vão estar um pouco atrelados aos outros planos que a gente já tem ali dentro da própria AppSheet. O plano Enterprise e o Business, eles são quase a mesma coisa, ele muda mais no Workspace do que dentro da AppSheet em si. Na AppSheet vai ser o plano Enterprise, que é aquele de $20, e o Essentials, ele pode acabar se enquadrando no plano AppSheet Core. O que acontece? Vamos para a página do Workspace. Hoje, se você abrir o Workspace e você for na parte de preços deles, você vai ter essa tela aqui sendo demonstrada
E a AppSheet ela tá aparecendo aqui no final, antes do Gemini, que é o que eles estão mais divulgando aí para você utilizar. E aí você já tem os planos aqui dentro. Se você descer a tela, você vai ver aqui embaixo que todos os 4 planos têm a AppSheet. O Business Starter, Business Standard, Business Plus e o Enterprise incluem a ferramenta. E isso significa que você vai ter um acesso de um plano AppSheet Core para cada assinatura que você fizer do plano do Workspace. Workspace você vai pagar por usuário também, mensal por usuário, e é por isso que a AppSheet tem esse modelo de cobrança, modelo de assinatura lá dentro, porque você meio que atrela o mesmo usuário do Workspace ao usuário que você tem da AppSheet. E o que é interessante é de vocês verem a questão do preço. No Business Starter, você tem ali um desconto para você começar, mas mesmo sem o desconto, o valor de R$ 35, ele sai mais barato do que você assinar o plano de $10 da AppSheet. Hoje o dólar tá ali na casa de 5 e pouco, não sei se bateu R$ 6 de novo, mas sai bem mais barato do que R$ 50. Vai ter um desconto de R$ 12 por pessoa, e isso para quantos usuários você tiver ali, se tiver 10 usuários já começa a fazer uma boa diferença no final do mês. Então, às vezes, se você estiver só pensando num plano AppSheet Starter até, ou o Core mesmo, vale mais a pena você só assinar o plano do Workspace, porque além das funcionalidades que você vai ter da AppSheet disponíveis, você ainda tem 30 GB de armazenamento, essas coisas, e a gente não está sendo pago para falar sobre isso nesse vídeo, mas Google, se você quiser, é só entrar em contato. Aí também tem uma questão, se você assinar pelo Workspace, você tem que atribuir as licenças a cada um dos usuários que você tem no console de administrador ali da conta principal. Quando você assina o Workspace, você vai definir uma conta como a principal da sua empresa e as demais elas vão ser conta de usuário ali que não vai ter acesso a um painel de administrador. E esse administrador é quem vai definir quem vai ter acesso ou não a essas licenças da AppSheet. Então eu tenho aqui, por exemplo, essa telinha que vai ser do Workspace também, onde a gente tem a nossa conta principal aqui da SkillKey e dentro dela a gente consegue configurar quem vai receber as licenças que a gente adquiriu, tanto do AppSheet Core, quanto de outra licença como o AppSheet Enterprise. O que acontece? Você vai entrar no Admin Console, aqui no canto superior direito, e lá dentro, acessando novamente com o e-mail de administrador da sua conta, você vai nessa parte de usuários, clicar em Gerenciar, e aqui dentro você pode selecionar os e-mails, por exemplo, no Code, que é o e-mail que eu estava utilizando, e você pode atribuir as licenças. Aí aqui você vai ter a licença do Workspace Business Starter, que é a licença do Workspace que a gente já assinou. Você pode deixar atribuído a esse usuário, ela já está atribuída. Mas eu tenho também o Enterprise Standard, que é outra assinatura que a gente já fez direto com o time de vendas da AppSheet, e estão com 10 licenças disponíveis. Nesse caso, a gente pode selecionar aqui, clicar para atribuir, essa pessoa vai ter acesso à licença do AppSheet Standard. Então, você consegue fazer o controle de quantas licenças estão disponíveis para cada um dos usuários ali dentro, e é basicamente essa conta de administrador que vai ser responsável por verificar essas informações de custo, de licenças, da própria assinatura do plano, vai ficar tudo aparecendo por aqui. E para você saber mais também, você vai ter que ir em faturamento, assinaturas, e aqui nas assinaturas você vai ter as informações das licenças que você tem disponível ali no seu plano. O nosso, inclusive, está com alerta aqui, já falei para o pessoal verificar, mas aqui a gente tem o AppSheet Enterprise Standard com 10 licenças disponíveis para a gente poder utilizar ali dentro da nossa conta. Ainda não estão nenhumas atribuídas, mas quando a gente atribuir, os usuários que receberem essas licenças vão poder passar do plano Core, que é o que está disponível hoje para eles, para o plano Enterprise Standard, ou basicamente Enterprise agora. Bom, a gente já passou pelos nossos 3 tópicos, a AppSheet é de fato uma ferramenta gratuita, a diferença dos planos já foi explicada, e também o Workspace, como que você faz tanto para você assinar, para você atribuir, como que ele funciona basicamente dentro da AppSheet. Agora eu quero falar para vocês sobre o que acontece quando você não paga a AppSheet, se você implantou algum app, ou se você tiver qualquer outro problema de bloqueio por conta de uma assinatura. Às vezes não comprou a quantidade de licenças necessárias, coisas assim. Provavelmente seu aplicativo ele vai aparecer com um erro. Você não vai conseguir visualizar ele como ele está aparecendo aqui do lado direito, você não consegue mexer na parte de formulário, nem nada. E o que acontece é que com o seu aplicativo bloqueado por conta de pagamento, você vai ter que duas coisas. Ou entrar na página de My Account, Billing e fazer o pagamento das licenças que ele está solicitando, ou então entrar em contato com o suporte da AppSheet, conversar com o time de vendas dele
para às vezes tentar retornar seu aplicativo para o uso normal ou remover um usuário que pode estar dando problema, alguma coisa do tipo. Para você fazer isso, muito simples, você vai em Help e você vai contactar o suporte se você estiver na página My Account, ou então se você estiver em outra página, você vai ter que verificar, se não me engano, os 3 pontinhos, vai em suporte, e aqui explica seu caso para eles, espera o contato deles, ou pelo próprio chat da AppSheet que abre às vezes aqui, ou então por e-mail para vocês continuarem conversando. Dependendo do plano que você tem assinado, essa resposta ela demora um pouco mais ou um pouco menos. Se você tiver Workspace é um pouquinho mais rápida, mas é só você conversar com eles para você conseguir resolver. Agora, antes da gente finalizar, será que vale a pena você fazer a assinatura de um plano da AppSheet para você utilizar nos sistemas? Isso aí vai variar muito, dependendo da funcionalidade que você quer aplicar dentro do seu sistema, dentro do seu aplicativo, e também da quantidade de usuários que você quer ter no mesmo sistema. A gente tem muitos alunos dentro dos cursos que a gente tem da SkillKey que continuam utilizando a AppSheet dentro dos planos gratuitos, porque ou não vão bater o limite de 10 pessoas dentro daquele aplicativo e não usam funcionalidades como disparo de e-mail, filtro de segurança e outras coisas, ou também porque eles separam os aplicativos para cada uma das pessoas que vai utilizar. Exemplo, se você fez um sistema aí de ordem de serviço e você quer disponibilizar ele para várias pessoas, você quer vender ele ali num plano de assinatura ou vender propriamente esse aplicativo, o que você pode fazer é fazer uma cópia desse sistema e compartilhar para até 10 pessoas cada uma das cópias. Então, até um jeito mais fácil de você separar as informações dos bancos de dados ali, sem você ser cobrado por isso. Você até consegue usar filtros de segurança, por exemplo, na AppSheet, dentro do plano gratuito, porque se você não implantar, ele não vai cobrar você. Mas é bom você ter esse cuidado de você só usar as ferramentas que realmente estão disponíveis do gratuito para, eventualmente, se tiver alguma atualização, você não tomar nenhuma cobrança surpresa. Nunca aconteceu, mas é bom você tentar evitar isso. Então, a questão da assinatura ou não dos planos da AppSheet realmente vai totalmente de você. Você realmente precisa ter mais de 10 pessoas dentro do seu aplicativo? Se você precisa, não tem jeito, tem que passar para um plano pago. Você precisa muito do disparo de e-mail dentro daquele sistema? Se você precisa desse disparo de e-mail, você vai ter que passar para um plano Core, se não me engano, para você ter essa funcionalidade ativa dentro do seu sistema. No mais, se você não precisa das funcionalidades pagas e você também não vai passar pelo limite de usuários, vale mais a pena você continuar no plano gratuito, porque assim você não vai ter custo dentro da AppSheet e você consegue utilizar o sistema normalmente. Ah, mas o nome está como protótipo. É só um nome, ele não muda ativamente a maneira como seu aplicativo vai carregar, como que ele vai funcionar. Realmente só as funcionalidades pagas ali que não vão estar disponíveis se o seu sistema estiver como protótipo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha tirado bastante das dúvidas que vocês têm por aí. E se ficou alguma, não esquece de deixar nos comentários aqui embaixo. E se agora você ficou já um pouco mais tranquilo sobre os preços da AppSheet e quer começar a desenvolver seus próprios sistemas, não esquece de acessar esse vídeo AppSheet Basics e começar a aprender como utilizar essa ferramenta. Vou ficando por aqui, até a próxima. Senta direito aí pro vídeo. Não. Fica quietinho. Cara, se você quiser ficar em cima da mesa, você tem que ficar quieto. Para.